A gente sabe que este processo de pandemia, não, modificou grandemente nossas atividades, nos trouxe assim, grandes desafios, tanto no ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, né? E no caso da pós-graduação, esse desafio foi muito grande, está sendo grande, por causa, no caso específico, de nosso grupo de pesquisa que trabalha o ensino de ciência em espaços não formais, todos os espaços onde que nós trabalhamos estão fechados, né? Onde que a gente trabalha está fechado. Então, a gente não pode ir ao campo, porque também os estudantes estão não, fora da escola, e a gente não vai fazer aquelas excursões como a gente fazia antes, levando de ônibus para os espaços que a gente tem aqui na cidade de Manaus. Sim? E então, Ercilene, que está nos acompanhando, ela tem uma experiência bem interessante de como ela está adaptando sua pesquisa a essa nova realidade, né? Tudo o que ela planejou está sendo modificado, sim? E é claro, não, que nesse processo que a gente faz, a gente tem também, né, várias dificuldades que às vezes parece que a gente não vai conseguir superar, né? Mas a gente está fazendo todo o possível para a gente não fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Tá? Bem, então eu vou colocar aqui o slide e eu vou ir falando, então, com vocês lá sobre as coisas. Bom, então, eu sou líder, não, desse grupo de estudo e pesquisa em educação e ensino de ciências em espaços não formais, sim? E tenho 3 estudantes facilitadores, dois estão aqui, que é a Ana Márcia Pontes Pereira e a Sâmia Daniele, sim? Então, nós temos uma equipe, não, uma equipe que caminha junto conosco. Bem, este mais ou menos é o roteiro que eu vou apresentar, sim? O meu percurso, o que são espaços não formais, o ensino de ciências e a biodiversidade amazônica e os ganhos associados ao uso dos espaços não formais. Tá? Então, trazia esta imagem lá, né, do semeador, né? Porque acredito que o professor é um semeador, né? Então, o professor, conforme ele vai colocando seu conhecimento em sala de aula, muitos estudantes ficam atentos, não? E outros, sim, não prestam atenção. Então, esse conhecimento que você joga em sala de aula, essa semente, não, que eu diria, não, se ele cai, não é, em uma terra fértil, ele vai germinar. Essa pessoa vai aprender, essa pessoa vai desenvolver mais essa ideia. Mas a ideia do professor semeador me atrai bastante, né? Porque a gente diz, o que você semeia, você colhe. Bem, então, rapidamente vou fazer um percorrido, não, de como eu cheguei eu denomino o professor pesquisador, não, na área de ensino, tá? Eu sou formado em ciências biológicas, ou seja, minha graduação é em biologia, fiz um mestrado e doutorado na área da ecologia, sim? Em 2001, quando se criou a Universidade do Estado do Amazonas, fiz concurso e ingressei na universidade. Então, eu tenho 20 anos
não, de UEA, porque em 2001 que foi fundado. Então, me formei lá na Universidade Nacional da Amazônia Peruana, não, que é a universidade mais antiga no lado peruano, sim, porque eu sou do Peru, nacionalizado brasileiro, né? Sim? E durante para fazer minha tese, a gente chama tese, não chama TCC lá, minha tese de graduação, eu trabalhei na reserva e lá, né? Lá eu pesquisei lá sobre a reprodução do tracaxá. Aí depois, quando eu cheguei no Brasil, né, fiz uma pesquisa sobre os hábitos alimentícios na comunidade de quelônios e fiz meu doutorado estudando a Iaçá, aqui na reserva do Mamirauá, no meio Solimões. Então, nesse percorrido, quando eu entrei aqui na docência, né, eu sempre fui professor da universidade, eu era professor lá no Peru, né? E quando cheguei aqui também, depois que terminei meu doutorado, ingressei na docência, sim? Mas nunca tinha trabalhado na área de ensino, apesar que eu era professor, não tinha uma formação para o ensino, sim? Que acontece, não, em muitas áreas, que tem o que se chama os professores bachareles, não? Mas eles não são licenciados, sim? Então, por isso que muitas vezes não, a gente faz coisas que não deve fazer dentro de sala de aula. Então, nesse percurso, não, eu entrei lá na Escola Normal Superior, né? Aí, atualmente estou no curso de Pedagogia e também sou professor do mestrado em Educação e Ensino de Ciências. Então, durante todo esse percurso, que eu estou como 20 anos aqui na UEA, tipo assim, eu fui permeado, eu fui contagiado lá, não, dessa perspectiva do ensino. É claro que foi o que nós chamamos, tipo, como uma migração, não, de ser biólogo para ser especificamente professor. Sim? Então, não é uma coisa fácil, tive que comprar uma nova biblioteca, né, para a gente entender todos os processos que se dão dentro de sala de aula. Sim? Então, um pouquinho também que me chamou a atenção, não, foi o Pedro Demo, não, que ele fala que a gente tem que fazer lá, quando você é professor, o famoso ensino com pesquisa. Ele diz que a gente não pode ensinar se você não faz pesquisa. Sim? E durante algum tempo bateu lá em minha cabeça, não, quando estava em sala de aula, como fazer pesquisa dentro de sala de aula. Sim? Mas pouco a pouco foi clarando minhas ideias, e hoje a gente tem muitas ideias e a gente vai conversar sobre o que fazer dentro de sala de aula e fora de sala de aula, quando a gente trabalha na área de ensino de ciências. Bem, então a gente tem publicado como 13 livros dentro do nosso grupo de pesquisa, e aqui tem 2 livros que seriam assim, nosso capital inicial, quando nós iniciamos este percorrido de a gente trabalhar, não, nos espaços não formais, sim, o ensino de ciências. Então, o primeiro livro, não, que estamos juntos com a Sônia Cláudia, que foi uma das minhas primeiras orientadas, não, é um livro base, não, que a gente tem, que está disponibilizado lá em nosso site, e o segundo são os elementos da floresta, não, recursos didáticos para o ensino de ciências na área rural amazônica. Esses 2 livros, se você ler, você vai se enxergar se você é um amazônica. Também, não, em 2014, nós publicamos um guia de visitas aos espaços não formais amazônicos, porque muitos professores queriam usar esses espaços, não mesmo para passear lá, fazer um passeio com os estudantes, mas não sabiam qual era o percurso que deveriam fazer para ingressar nesses ambientes. Então, a gente explica, não, aqui nesse livro como fazer o planejamento, não, o agendamento e lá os espaços e você trabalhar junto com os estudantes. E nesse percurso também a gente tem observado que aqui em Manaus, não, existe assim uma diversidade de espaços que a gente tem, não? E que tem diferentes objetivos.
E aí nós, em 2014, publicamos este livro, não? Que se chama O Potencial Pedagógico dos Espaços Não Formais da cidade de Manaus, onde que a gente faz uma análise de 10 espaços, não, que têm esse potencial para o ensino. Então, o que são os espaços não formais? Sim? Então, aqui tem uma definição, eu diria, que se adapta ao que a gente faz, né? Então, essa expressão espaços não formais é utilizada para descrever locais diferentes da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas. Sim? Nesses espaços, se estimula a aprendizagem de maneira diferenciada do espaço da sala de aula. O aluno participa de forma descontraída, sem cobranças, e por ser ambiente que apresenta novidades, a curiosidade é constante. Porque a gente diz que, não é, que é um espaço diferente da sala de aula, um espaço diferenciado. Porque na sala de aula, vocês que são todos professores, não, geralmente não se entrega lá um quadrado, né? E nesse quadrado, o que coisa tem? Tem cadeiras, sim? E se é um pouquinho, se é um pouquinho mais implementado, você vai ter assim uma pequena biblioteca, um cantinho lá de leitura, você vai ter um estante onde você vai ter material que vai utilizar dentro da sala de aula. Isto é, o professor consigue praticamente memorizar em pouco tempo tudo o que tem dentro da sala de aula, todos os materiais que ele pode usar para fazer uma aula. Sim? Porque lá dentro desses espaços tem 3 elementos importantes: o professor, o aluno e o ambiente, que são coisas importantes para a gente desenvolver nossas atividades. E quando a gente diz que é diferente do espaço da sala de aula, é porque quando a gente sai para a natureza, e você caminha por uma trilha, você não sabe que coisa vai encontrar, sim? Você vai caminhar lá, é uma trilha quase que desconhecida. Porque quando você caminha, sim? Você vai ter a ambos lados, muitas vezes, da trilha, né? Que coisa vai ter? A flora amazônica, que é muito diversa. Você vai ter a diversidade de organismos, sim? Depois, desde insectos até mamíferos. E, quando você caminha lá nesse local, se por acaso se cruza no caminho de vocês um roedor, o estudante se observa esse roedor, ele vai perguntar para o professor, que animal é esse? E aí, se você não conhece, né, como a maioria das vezes é isso que acontece, você fica calado. Ou vai te perguntar sobre que planta é este, que árvore é isso? E nós não conhecemos, se nós somos analfabetos ambientais. Vamos lá. Então, a gente falou lá, né? Que espaço não formal é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação educativa. Sim? Aqui, nesta foto deste slide, a gente pode ver que coisa. Este local está situado no meio de Solimões. Sim? E lá eu desenvolvi um trabalho de preservação de quelônios. Então, no final lá do período reprodutivo, não? Quando já nasceram os filhotes, a gente fez para a liberação dos filhotes no rio. Mas antes de a gente fazer isso, a gente escolheu aqui essas cadeiras naturais, não? Chamou aos estudantes, aos professores e aos comunitários, e a gente explicou lá, não é? Todo esse processo que tinha acontecido lá, nesta grande incubadora natural que é a praia. Toda essa praia seria, e todo esse verde, toda essa a sala de aula que a gente tem, né? Naquela sala de aula convencional. Então, neste espaço, nós estamos fazendo aqui uma ação educativa, que estamos explicando sobre a preservação e a conservação dos quelônios amazônicos. Bem, e aqui nós temos outra definição, né? Que é mais específica, se chama espaços não formais de ensino. Sim? Então, você vai ver lá na literatura, diz espaços não formais de ensino.
¿sí? Que espaços são esses? ¿Sí? São todos os locais que proporcionam a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços diferenciados, onde há o desenvolvimento de atividades de maneira bem direcionada e com um objetivo definido. Então, quando alguém diz, não, a gente está, vamos trabalhar, a gente está usando essa terminologia, espaços educativos, também você vai encontrar. Então, quando diz espaços educativos, está se referindo à sala de aula e aquele espaço ou local fora da sala de aula, onde que você também está ensinando e os estudantes estão aprendendo lá. Qual é a importância dos espaços não formais para o ensino de ciências? Sim? E aí tem uma coisa que a gente pode falar, que é uma coisa individual, né? Onde que o indivíduo entra em contato com o meio ambiente. Nesse meio ambiente, a gente pode sentir, tocar e interagir com o fenômeno. Sim? E depois, no caso das crianças, não? A gente poderia dizer que existe a chance, a oportunidade de nossas crianças urbanas fazer uma ligação com a natureza. Sim? E lá, a instigar a eles para a pesquisa, desenvolvendo sua curiosidade. Sim? Muitos de vocês podem se perguntar, como se forma um cientista? Será que ele somente se forma lá na pós-graduação? O cientista deve ser formado lá nos primeiros anos, onde que você vai trabalhar essa curiosidade da criança. Sim? Você vai ensinar a ele a observar. Porque quando está mais lá na frente, e eu já tenho feito experiências com estudantes, eu disse para eles, olha, eu quero que vocês só observem aqui essas formigas. Eles mal duram 2 ou 3 minutos, depois eles ficam já distraídos. Sim? E para você fazer uma observação a longo prazo, você precisa de ter muita paciência, sim? Muita perseverança. Então, você vai ficar horas e horas para você fazer registros. Bom, que fatores influenciam a aprendizagem num espaço não formal? Tem fatores pessoais, contexto sociocultural e contexto físico. Sim? O pessoal, motivação e expectativas, experiência e conhecimentos prévios. Por exemplo, nós temos aqui em Manaus o famoso Voz da Ciência, que chama bastante atenção, porque tem lá um parque que se chama Parque Robin Bess. E lá nós temos que coisa? O famoso Peixe Boi, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Sim? Os estudantes, só dizer para eles, olha, a gente vai ir para o Voz da Ciência, para a gente ver o Peixe Boi, já cria uma motivação, uma expectativa. Ele vai se lembrar, sim? Que ele já viu esse animal na televisão, sim? Que é o que a gente chama, não, desse famoso conhecimento prévio, mas ele nunca viu ao vivo, não? Às vezes ele vê lá na televisão, às vezes ele vê de foto, não é slide, sim? Mas outra coisa é você observar ele lá nesse espaço. Então, também tem o contexto sociocultural, né? Então, que fala sobre a mediação social no grupo, a mediação facilitada por outros, que geralmente não é feito pelos professores. E no contexto físico, aí a gente tem a organização antecipada, que é muito importante, né, para a gente fazer um bom trabalho, a orientação dentro do espaço físico, a arquitetura e o ambiente que apresenta lá esse espaço, e as exposições e conteúdo das legendas. Então, feito essa pequena introdução sobre o que são os espaços, sim? Como que eles são definidos, sim? A gente vai entrar uma temática que é bastante relacionada sobre nossa realidade, que é o ensino de ciências e a biodiversidade amazônica. E antes de entrar lá nessa temática, aqui tem um pequeno diagnóstico sobre o ensino de ciências no ensino fundamental, que foi feito por professores, assim como vocês, né? Em uma aula que eu fiz.
Então, que coisa eles colocaram como problemas, sim, para o ensino de ciências? Falta de recursos humanos e materiais, né? Então, quando ele disse falta de recursos humanos, não, é porque muitas vezes, não, um professor, não, tem quatro turmas diferenciadas, primeiro, segundo, terceiro, quarta série, é o que se chama, não, o famoso professor multisseriado, né? Sim? E aí, também fala da falta de recursos materiais. A gente sempre está esperando que o governo nos envie materiais para o ensino, né? Quando a gente tem, que coisa? Todos os materiais disponibilizados para nós aqui em nossa Amazônia. Só que a gente tem que fazer um esforço para trazer esses materiais para dentro da sala de aula, que a gente vai ver daqui a pouquinho, sim? Então, esse problema, a causa principal é a falta de formação do professor, sim? Mas, nestas 2 últimas décadas, a gente vê que as universidades, o governo se preocupou bastante na formação do professor. Eu tenho participado num projeto lá, que se chama o Proformar, não? Projeto de formação de professores, na primeira turma, não? E lá a gente utilizou aquele ensino à distância, onde que você fazia aula simultânea para 20.000 professores, sim? Em toda a Amazônia. Então, se você faz um erro, esse erro se transforma em 20.000 erros, né? Sim? Bem, e depois também tem aqueles falam, outro problema, falta de uma sala para confecção de materiais e realização de experimentos, sim? Ou seja, diz que a causa é a estrutura física precária, né? Então, o que está dizendo é que falta salas ou laboratórios para a realização de experimentos. Muitas vezes, as escolas elas têm essas salas, têm inclusive laboratórios, sim? Tem infraestrutura, só que falta lá o professor formado, sim? Tem uma empresa que se chama Brinkmobil, sim? Que ele vendia para o governo materiais para ensinar biologia, química, física, sim? E aí o que acontecia? Se adquiria esses materiais e lá iam esses materiais para essas salas, ficavam estocados, sim? Microscópios não eram usados, aí se perdiam porque fungava. O fungo, como aqui é bastante úmido na Amazônia, né? Esses materiais se perdiam. Ou, às vezes, essas salas eram utilizadas como, assim, como armazém de livros, não é? Não tinha onde colocar. Então, essa é outra realidade, não? E depois tem aquele outro que é essa descontextualização dos conteúdos, não? No livro didático, muitas vezes a gente gostaria que os exemplos desses livros sejam relacionados com a realidade amazônica, não é? Mas, como é feito lá no sul, não? Em outras partes do Brasil, você não vai ter lá, não? Esses conteúdos como você gostaria que sejam feitos. Então, como alternativas que eles colocaram, qualificar os professores, coleta de materiais da localidade e aquisição de materiais didáticos. Sobre esta coleta de materiais da localidade, sim, eu fico pensando por que um professor não faz essa coleta de materiais e leva para a sala de aula, porque essa é uma prática que tem que ser criada, porque esse professor tem que ser ensinado para fazer isso. Porque esse professor, quando vê um material, ele tem que saber identificar na hora que esse pode ser um material didático para levar para o ensino dentro de sala de aula. Bom, então, aqui na gente, onde que a gente mora, né, que abarca-se essa famosa a região amazônica, e a gente tem o que nós chamamos, né, Amazônia Legal, sim? Mas a Amazônia não somente é o Brasil, não? Tem a Amazônia lá
na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, sim? Então, este grande livro aberto da natureza, que se chama Amazônia, sim? É o mais valioso que a gente tem. Por que que é o mais valioso? Sim? Porque a gente tem o que todo mundo já deve saber, não? Essa riqueza da biodiversidade, sim? Principalmente no que se refere às plantas e aos animais, mas também nós somos ricos, sim? No que nós chamamos a biodiversidade genética, sim? A biodiversidade de ecossistemas. Então, vocês podem ver aqui nesse slide, né? Que a Amazônia abriga cerca de 50% da biodiversidade do mundo. Sim? Então, imagina, não, que se a gente tem 30 milhões de espécies, 15 milhões estão dentro da Amazônia. E a gente vive nesse paraíso. Sim? Então, você pode ver aqui, e no caso dos mamíferos, a gente tem 500 espécies de mamíferos, 500 espécies de anfíbios, mais de 450 espécies de répteis, mais de 3.000 espécies de peixes, mais de 1.600 espécies de aves, centenas de milhares de espécies de insetos. A gente não sabe a quantidade de espécies de insetos que a gente tem, sim? Por quê? Porque cada árvore da Amazônia tem sua própria diversidade de insetos. Micro-organismos, aquelas coisas que a gente só consegue ver com a ajuda do microscópio, a gente não sabe quantas espécies a gente tem na região amazônica. Olha bem aqui, né? Foi feito daqui de uma torre, da torre do Jardim Botânico, que eu fiz essa foto, né? E então você pode ver a floresta. Acredite que tem cerca de 15.000 espécies vegetais. Né? Olha, sim. Quantas espécies vocês, como professores, conhecem dessas 15.000 espécies que a gente tem na Amazônia? Sim? Quando a gente leva nossos estudantes para o mercado, para ver se eles conhecem lá, pelo menos as espécies econômicas que são consumidas por nós todos os dias, a gente vai ver lá nosso grau de desconhecimento. Não? Muita gente não conhece uma sardinha, sim? Não conhece lá uma piranha, um tambaqui, um pirarucu, sim? Porque a gente está acostumado a quê? A comprar as coisas, os pais traem para dentro de casa. Por que os professores não utilizam este recurso para o ensino? Sim? Olha bem, né? A gente tem aqui a riqueza da biodiversidade, representada por esta árvore de Paranicarana, e aqui a gente tem, não, nossas escolas amazônicas, sim? Que geralmente está aqui, está na beira do rio, ou às vezes está dentro da floresta, sim? E às vezes essas escolas amazônicas que estão nas cidades, não, urbanas, estão perto de ambientes lá que são preservados como parques. Quando uma escola está rodeada de material para o ensino, sim? Assim como vocês falaram, né? A professora falou, né? Faz pouco, olha bem. A gente tem uma escola onde está perto de quê? De um buritiçal, tem muito buritiçal, sim? E em volta da escola tem área verde, mas em volta da escola também tem muito lixo, sim? Então, olha bem, né? Se a gente tem todos este material, a gente tem que ser criativo, sim? Por exemplo, aqui nós temos, sim, a fruta do buriti, né? Muitos de vocês já devem ter experimentado lá em sorvete, principalmente, né? Sim? Então, está vendo? Nesta época, o buriti está com fruto, sim? Então, que coisa a gente poderia fazer, por exemplo, com a fruta do buriti? A gente poderia trabalhar matemática, porque tem que coisa?
tem a cáscara pequena. A gente podia descascar lá e trabalhar lá quantas casquinhas lá, né? Pequenas, tem essa semente. Se você tira lá e fica somente, né, com a parte interna, você vai ver que ele, sim, depois de uma transformação, se você pinta ele de cor branco, ele se transforma num ovo de tracajá. E tem uma forma elipsoide. E a gente pode trabalhar ainda a matemática, calculando lá, sim, o volume, não, dessa semente. E aqui no lado esquerdo, vocês têm aqui a verada, não? A verada, sim? E quando a gente viaja pelos rios, a gente pode observar que coisa. Você vai vendo lá os barrancos, não? Então, você pode ver que coisa? A estrutura da vegetação. E se você tem muita má sorte, sim? Muitas árvores, quando caem, as raízes deles tá assim, exposta ao ar livre. Então, tem todo um material lá para fazer excursões e trabalhar sobre as espécies vegetais. Ganhos associados às atividades em espaços não formais. Sim? Nós temos ganhos em sociabilidade, ganhos em torno de aspectos afetivos e cognitivos. Sim? Olha aqui. Sim? Os ganhos em sociabilidade. Né? Então, o professor foi aqui com seus alunos lá, em este lugar que se chama Bosque da Ciência, e lá nos foi permitido lá ter lá esse contato, sim, com o peixe-boi, sim. Mas todo esse trabalho de a gente estar fazendo essa atividade é produto de um trabalho em equipe, dos professores, os pais de família e a escola. Sim? Depois, que mais? E nesse processo que a gente que vive lá fora da escola, tem o que nós chamamos um ganho em relacionamento com os professores e colegas. Né? Às vezes, quando se leva comida, se troca lá, né? Se troca, se conversa. Né? E aí depois, quando a professora dá tarefas em grupo, a gente pode desenvolver o que nós chamamos o senso de responsabilidade e habilidade de liderança. O ganho afetivo, a famosa religação com a natureza. Né? Então, aqui podem ver dois estudantes de pós-graduação, né? Que a gente mandou a eles abraçar lá o tronco de uma árvore. Né? Eles dizem, mas que besteira é essa de abraçar um tronco de uma árvore? Não é? Por que eu estou abraçando aqui essas coisas? Se lá em onde eu vivo tem tanta árvore, eu vim abraçar uma árvore aqui em Manaus. Né? Por quê? Porque a gente, não é, precisa fazer uma reflexão sobre esse ser vivo que você está abraçando. Não? A gente poderia fazer perguntas de pesquisa, por exemplo, poderia perguntar, né? Como que chegou a semente desta árvore nesse lugar? Quem trouxe essa semente? Foi um morcélago? Foi um pássaro? Foi uma formiga? Foi o vento? Quando ele germinou, será que quando ele estava crescendo, ele ficou doente? Que pragas atacaram a ele? Sim? Como ele conseguiu alcançar a luz se tem uma competição bem grande entre as plantas lá por luz? Enfim, né? São tantas perguntas que a gente poderia fazer, não? E refletir sobre esta planta, e neste tronco que ele está abraçando, tem um banco. Que banco é esse? O famoso banco do carbono. Sim? A gente tem assim, uma imensidade amazônica com centos de milhares de árvores, e todos eles têm esse famoso carbono, que se é liberado, não está causando um grande problema, né? O aumento do CO2, né? O ganho cognitivo, olha bem, né? As pessoas passam
pela natureza, mas eles não são capazes de passar a mãozinha. Por exemplo, aqui, vê, este é uma árvore de Taperibá, e aí, esses estudantes, apesar de ter nascido na Amazônia, nunca tinham passado a mão no tronco dessa árvore de Taperibá. E a gente pode perguntar para eles, para que serve a árvore de Taperibá? Todo mundo vai dizer que serve para fazer sucos, não é? Tá certo isso. Sim? E na floresta? Quem se alimenta do fruto da Taperibá? Que cheiro você sente quando o fruto cai no chão? Aqui no outro lado, sim, você vê uns estudantes lá que estão deitados lá, sim? Deitados. E mais no fundo, sim, tem, não, tem uma árvore grande, e aí se está dando esta árvore, sim, está sendo morta por outro. Aqui se conhece como o famoso árvore mata-pau, sim? Então, é um tipo lá, não, de interação entre dois organismos. E aqui, né, a gente se entende um pouquinho lá, o chão da floresta, os sons da floresta, sim? Então, esse é um ganho cognitivo que você, depois de passar essa experiência, nunca mais você vai esquecer. Sim? Aqui, por exemplo, não, no caso das crianças, olha bem, né? Só tinham visto lá. Se você pergunta à criança, depois que ele passou a mãozinha em cima da pele do peixe-boi, sim? Pode perguntar, sim? O que sentiu com a temperatura? Era quente ou era frio? Sim? Pergunta lá, se ele, que coisa ele percebeu quando colocou a mão? Ele teve medo? Ele consegue ver lá. Quem sabe até você poderia perguntar, por que ele se chama peixe-boi? Olha bem, tem o nome de peixe e tem o nome de boi. Mas o boi, ele vive em terra. Mas o peixe, ele vive na água. Então, por que ele se chama peixe-boi? Daqui a pouco você vai me dar a resposta. Sim? Aqui o professor, olha bem, né? Tartaruga da Amazônia, não? A tartaruga mais grande de água doce. E ele lá, no ambiente, colocou lá a mãozinha dele. Nunca mais vai se esquecer dessa experiência de ter feito lá esse contato com esse réptil. Sim? Então, quando você planeja dentro de sala de aula, não, um trabalho nesse espaço, né? Então, a gente tem que organizar, a gente tem que planejar, sim? E aí a gente poderia, junto com os estudantes, escolher os locais e os temas que a gente vai trabalhar, sim? Quando você está lá, você vai formar grupos pequenos com certa autonomia de trabalho, para você não estar supervisionando no caso de adultos, não? Mas no caso de crianças, você tem que ter o maior cuidado, né? Porque se acontece alguma coisa, alguma criança, se o pai não vai querer saber, não. Vai botar a culpa na escola, no professor, e isso é uma responsabilidade muito grande, né? Oportunidade para descanso físico e mental durante a visita. Olha bem, né? A gente, quando caminha nesse espaço, você não sente que passa a hora. Às vezes está caminhando uma hora e meia. Tua mente praticamente está em outra realidade, né? E depois, né, tem, quando você retorna para a escola, a possibilidade de você compartilhar as experiências que você vivenciou, não? E você pode fazer seminários, oficinas, workshops, etc. Então, aqui alguns aspectos positivos relatados pelos estudantes. Aproximação entre teoria e prática, espaço para o diálogo, a facilidade com que o professor transmitiu o conhecimento. Se o professor é treinado, ele conhece, ele já fez uma visita prévia, ele sabe que coisa vai encontrar, ele vai estudar, é isso que vai acontecer. Sim? Maior fixação do conteúdo ensinado na teoria. Certo? O que você ensinou, o que você deu, os fundamentos lá dentro de sala de aula. Por exemplo, né? Se eu pergunto a vocês, o que é uma árvore?
muitos não vão saber me falar que é isso na árvore, sim? Mas quando a gente chega nesse lugar, eu digo, olha bem, você está vendo aqui este organismo? Então, você pode definir que coisas na árvore. Ou quando a gente fala, por exemplo, do conceito de espécie. O que é uma espécie? Quando você leva lá, nesse ambiente, vai ver diferentes espécies. Mas todas essas espécies vivem juntos, não? Então, quem sabe aí nós podemos trabalhar que coisa? O conceito de comunidade. Então, não vai ser uma coisa abstrata quando você vai para esses espaços. Essa coisa que você ensinou na teoria, o estudante vai poder perceber e compreender melhor na prática. Então, rapidamente, o que ensinar? Então, olha bem, quando o professor consegue explicar bem, os alunos prestam atenção, né? E aqui, né, a gente pode trabalhar vários assuntos. Né? E no caso da botânica, no primeiro grau, você pode trabalhar a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto, a semente. E aqui, por exemplo, né, tem aquela famosa experimento do feijão, né? Muitos de vocês já devem ter feito em sala de aula. É um tipo de alfabetização científica, sim? É um tipo também que a gente pode utilizar para a formação de conceitos científicos. Porque aqui a gente, que coisa? Vai poder entender, sim? O conceito de embrião, o conceito de germinação, o conceito de crescimento, enfim, tantas coisas, não? Que a gente pode fazer com este experimento do feijão, sim? E aqui, os tipos de folha que vocês podem ver, né? E não sei se antes nós tínhamos assim, na costume, né? Pegávamos um livro já usado e íamos a coletar folhas. E depois essas folhas colocávamos no livro. E aí as folhas tiravam lá que coisa? Tiravam a umidade da folha e ficava uma folha bem bonitinha, sim? Então, você tem lá já um material para ensinar, não? Para ensinar matemática, para ensinar formas, para ensinar diversidade, etc., etc. Sim? E aqui no segundo grado, sim? Pode ensinar a respiração, a reprodução dos vegetais, as algas, os fungos, os líquens, né? Vocês já devem ter visto as algas, não? Quando assim, a água se apresenta de cor verde, lá são cientos de algas de diferentes espécies que estão lá se reproduzindo. Fungos, né? Os fungos, é um dos organismos mais importantes que a gente tem na Terra, sim? Porque os fungos, eles participam no processo de decomposição da matéria orgânica, né? E claro que há diferentes tipos de fungos, não? Tem os fungos que estão nas unhas dos pés, tem os fungos que você encontra assim, nas folhas. Quando você vira as folhas, principalmente na época da chuva, você vai ver uma coisa branca, que se chama micélio. Então, lá, esses são os fungos, não? Tem os líquens também. No ensino médio, é uma coisa que você pode encontrar em qualquer canto. Sim? Você pode ver estas folhas, está todo comido lá, não? Quem come essas folhas? Geralmente os grilos, também comem lá as lagartas das borboletas. Sim? Esse processo se chama herbivoria, não é? E aqui no ensino superior, a relação planta-planta, sim? Aqui nós temos a relação animal-planta, onde que o animal se alimenta de determinada planta. No caso, por exemplo, do peixe-boi, né? A gente tem o que nós chamamos a vegetação nos lagos, né? E lá o peixe-boi se alimenta lá, não, dessa vegetação, e vai controlando e ele vai se alimentando lá. Mas tem essa relação lá. O que ensinar também? Ensinar sobre a preservação e conservação dos recursos. Nós temos, aqui no estado do Amazonas,
Antes a gente falava que nós tínhamos como 95 a 96% de nossa área preservada. Eu acredito que já baixou de 90%. Por causa de quê? Por causa da deforestação, né? Por causa do avanço da agricultura para o cultivo da soja, né? E aqui, nesse caso, esta foto desse tractor é feito lá em Rorainópolis, né? E fui a trabalhar lá. Então, lá na cidade, lá, eu fui a percorrer a cidade e uma grande parte da cidade tinha muitos terrenos vazios, só cercado lá, sim? E aí, perto, mais ou menos uns 10 minutos, o tractor estava destruindo a floresta para fazer conjuntos, casas, sim? Ou seja, não tem o que se chama ambição humana, não? Bem, aqui tenho uma coisa bem interessante, não? Diz, a prática mostra que as aulas bem planejadas, assim como atividades práticas, onde o aluno possa participar ativamente, são muito mais produtivas e permitem uma grande optimização do tempo disponível. Sim? Então, essa semente que está na mão, nos dedos, sim? Permite, não, ao professor fazer o que eu chamo a mágica do professor. Uma semente, sim? Essa é a semente da seringa, sim? Você pode falar com essa semente, assim, pelo menos uma hora, sim? Por quê? Porque o material que você tem em suas mãos, o professor é que transforma esse elemento, sim? É um material para o ensino. Sim? Olha, essa semente, não, que nós encontramos lá na entrada do Bolso da Ciência, sim? Onde estávamos fazendo uma aula sobre espaços não formais, deu origem lá a um artículo, não, que a Ercilene, aqui presente, já publicou em uma revista de ensino de ciências. Sim? Só essa semente. E hoje ele está trabalhando na temática que envolve lá a história, a geografia. Sim? E aqui, né, tem também o uso da lupa. Ai, o professor precisa de coisas sofisticadas para ensinar ciência. Sim? Uma lupa é um elemento fantástico, mas ele vai ser fantástico nas mãos do professor quando ele sabe usar essa ferramenta. Não adianta eu te entregar um microscópio que tu não vai saber manejar, não vai saber motivar o estudante para o ensino. Com uma lupa você pode fazer mágica. Bom, só para finalizar, sim? Um pouquinho sobre o conceito de alfabetização científica. Sim? Tem um livro que se chama, não, Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação, feito pelo professor Ático Chassó, um grande professor, né, que trabalha no Centro Universitário Metodista, sim? Participou lá em nosso mestrado, também hoje professor da REAMEC, sim? E ele disse que a alfabetização científica é o conjunto de conhecimentos que facilitaria aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Sim? Ou seja, um estudante, né? Um homem que está alfabetizado cientificamente, ele vai enxergar coisas no mundo onde que ele vive. Ele vai ter um entendimento, né? Então, essa é uma coisa muito importante. Então, quando a gente trabalha isso, né? Aqui, por exemplo, não, relacionado com nossa realidade. Aqui uma professora, sim, está trabalhando com os estudantes, sim, um aspecto da preservação dos recursos lá em Parintins. Sim. Esta escola tem um projeto que é desenvolvido todos os anos, sim, junto com os comunitários e a escola. E aqui a professora está ensinando aos estudantes, né,
como se manipula os ovos, e aqui vocês podem ver também sim, uns buraquinhos, depois junto com os alunos, eles vão colocar lá os ovos, e eles vão acompanhar durante 2 meses todo esse processo de desenvolvimento do embrião. Então, só o fato de eles estar observando é uma forma como a criança amazônica aprende, como que ele é alfabetizado, sim? Muitas vezes vocês devem ter observado, né? Lá no interior, às vezes, as pessoas fazem canoa, não? Dessas árvores gigantes. E aí, quando está fazendo uma canoa, uma pessoa, tem um monte de curumim olhando lá. Essa é a forma como ele está sendo alfabetizado, é a forma como ele está sendo aprendendo. Quando os curumins estão na volta, lá quando está fazendo a farinha, é a forma como ele está aprendendo as coisas. Bom, finalizando, tá? Então, nós temos nosso grupo de PENCEP, sim? Nós temos nosso site, nosso grupo, que todos vocês podem ingressar, é gratuito, se chama ensino-de-ciências-node.com.br. Nesse site, sim, nós temos todos os trabalhos, sim, que são feitos dentro do nosso grupo, não? E lá nós temos artigos científicos, capítulos de livros, apresentação em congressos, temos também coisas de arte, temos coisas também de poesias, canções, não? Que faz parte, não? De todo esse trabalho feito pelo nosso grupo, sim? Então, vocês podem visitar lá e podem baixar os trabalhos para vocês lerem. Quase todos os trabalhos são feitos sobre a realidade amazônica. Sim? Então, são trabalhos feitos nas escolas, principalmente do ensino fundamental, que é onde você trabalha. Aqui nós temos também várias formas de divulgação do trabalho. Nós temos hoje nosso canal do YouTube, nós também temos lá nosso Instagram, temos nosso Facebook, né? Então, nós, ultimamente, estamos fazendo lives todos os meses lá, conferências, e estamos postando lá, né? Diferentes temáticas lá em nosso canal. Sim? Se vocês querem visitar, nós temos todos esses endereços lá em nosso site. Se não, se você se esquece lá, digita lá na internet meu nome completo, sim? E aí vai vir lá os trabalhos, e tu clica lá e te vai levar para nosso site. Então, muito obrigado, espero não ter sido cansativo, mas trazer isso rapidamente para vocês.